Se preparem porque hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um dos universos mais complexos e, sinceramente, aterrorizantes da ficção atual. Nós vamos desvendar as camadas da série Inferno, um lugar onde sobreviver é só o começo de uma dor muito, muito maior. Essa frase já diz tudo, não é? Ela captura exatamente aquele momento em que a realidade simplesmente se desfaz e o puro terror psicológico toma conta. É esse sentimento que acompanha a gente durante toda a jornada. E para a gente não se perder nesse labirinto, aqui está o nosso mapa. A gente começa com um evento que dispara tudo. Depois, vamos explorar como esse mundo brutal foi construído e conhecer os monstros que vivem lá. Na sequência, a gente entende a política bizarra do poder, acompanha a ascensão de uma heroína e, no final, desvenda a conspiração por trás de tudo isso. Então vamos lá. Nossa primeira parada, bem-vindos ao inferno. É aqui que tudo começa, com um evento repentino e brutal que arranca os personagens da vida normal e joga todo mundo nesse pesadelo. Pensa na cena, um trem-bala, em altíssima velocidade, simplesmente some. Puf! Os passageiros acordam, mas não no destino deles. Eles acordam numa selva cinzenta, hostil, sem a menor explicação, sem regras, sem ajuda, só a luta desesperada para sobreviver. É um começo de tirar o fôlego. E para construir esse pesadelo, a série bebe de fontes que a gente conhece bem. Tem o mistério de Lost, a fantasia de sobrevivência de Caverna do Dragão, a exploração de um mundo perdido, a estrutura do inferno de Dante e aquela paranoia de isso tudo é uma mentira de O Show de Truman. É uma mistura assim poderosíssima. E isso nos leva à segunda parte. Um universo construído sobre a dor. O que deixa esse mundo tão aterrorizante não são só os perigos óbvios. A verdade é que esse lugar não é uma selva qualquer. É algo muito mais sinistro e artificial. O cenário é chamado de A Fronteira. E não é um lugar no mapa. É uma dimensão de bolso, tipo uma prisão criada por seres muito antigos. E o propósito dela? Servir de barreira entre mundos e, o principal, ser um lugar feito para cultivar o mais puro desespero. E a arquitetura desse lugar é assustadoramente familiar. A fronteira é estruturada como uma dungeon, sabe? Baseada nos 9 círculos do inferno de Dante Alighieri. A história começa logo no primeiro círculo, o Limbo, uma floresta escura e cheia de cinzas. E daí pra frente é só pra baixo, cada vez mais fundo na depravação. E como se tudo isso já não fosse bastante para explodir a cabeça, a série ainda joga na mesa o conceito de universos paralelos. A nossa protagonista, a Luísa, ela vem da Terra B, o mundo onde o Brasil ganhou a Copa de 2026 e ela sobreviveu a um acidente de carro. Só que ela acorda na Terra A, uma realidade onde nada disso aconteceu e quem sobreviveu ao acidente foram a mãe e a irmã dela. Imagina a crise de identidade. Bom, um mundo hostil como esse precisa de habitantes à altura, certo? Agora a gente vai conhecer os monstros entre nós e descobrir os horrores que estão esperando pelos sobreviventes. Olha, a fauna da fronteira é puro suco de pesadelo. Tem neandertais canibais geneticamente modificados. Tem umas bestas transparentes chamadas Olha para mim, que se alimentam literalmente do olhar da vítima. Tem uma subespécie humana super traiçoeira chamada Linus e, claro, gárgulas que viram pedra de dia e caçam à noite. A ameaça física ali é constante e brutal. Mas como a gente sabe de toda boa história de sobrevivência, não demora muito para todo mundo perceber que, num mundo sem lei, a criatura mais perigosa de todas ainda é o próprio ser humano. As facções rivais que se formam ali são uma ameaça ainda maior do que qualquer monstro. E isso nos leva direto para a política do lugar. A forma como o poder funciona na fronteira é única e totalmente parasitária. A moeda de troca aqui é algo terrivelmente íntimo, a emoção humana. No centro desse sistema está a figura do suzerano. Eles são líderes que controlam territórios se alimentando literalmente da energia emocional do povo deles. Medo, esperança, desespero, tudo vira combustível para eles se manterem no poder. E aí tem uma frase de um personagem, o Davis Bellotto, que é um soco no estômago de tão real. São iguais os políticos da nossa terra natal. É um comentário cínico, mas que cria uma ponte assustadora com o nosso mundo, né? Mostrando como essa manipulação emocional pelo poder é uma ferramenta universal. Essa dinâmica toda mostra que o poder na fronteira é como essa rosa cheia de espinhos. É um pacto que oferece uma beleza, uma aparência de ordem e proteção, mas que na verdade prende todo mundo, tanto quem governa
quanto quem é governado, numa relação de dependência e parasitismo. Mas no meio desse caos todo, surge uma líder que ninguém esperava. Agora, vamos focar na jornada incrível da protagonista Luísa Salles, uma rainha que foi literalmente forjada no trauma. No começo da história, a Luísa é a definição de vulnerabilidade. Sério, ela acorda com amnésia, surdez parcial, paralisia de um lado do corpo, tudo resultado de um ataque brutal. Ela é vista como um fardo, uma vítima completa, no mundo que não tem a menor piedade dos fracos. Mas é aí que a gente vê a força dela. Com uma resiliência absurda e uma inteligência fora do comum, ela não só supera os próprios traumas, como usa essa inteligência para curar uma praga mortal que se espalha pelo acampamento e, aos poucos, começa a unir os sobreviventes. E a transformação dela é impressionante. A vítima vira diplomata. A diplomata vira líder. E a líder se torna, ela mesma, uma suzerana. Uma sobrevivente que se transforma em salvadora, mostrando que existe um outro tipo de poder. Um que não é baseado no medo, mas na confiança. Mas a grande pergunta continua no ar. Quem, ao final de contas, construiu este inferno? E por quê? A camada final da série revela uma conspiração de escala cósmica. A verdade é simplesmente assustadora. A fronteira não foi um acidente. Ela é uma espécie de fazenda, criada por uma elite antiga, pré-diluviana. O objetivo? Cultivar adrenocromo, um suposto elixir da longevidade que é extraído do mais puro terror humano. No fim das contas, a fronteira é entretenimento para deuses caídos. Um jogo mortal transmitido pelas estrelas. E isso nos deixa com a pergunta que define a série inteira. Este inferno é uma prisão para punir pecadores ou é um reality show sádico para a diversão de seres superiores? A resposta para essa pergunta talvez seja a parte mais aterrorizante de toda essa história.